Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Bem-vindos a mais uma live. Aqui, Rafael Schiavo, do Mater Online, e o tema da nossa live de hoje será sobre psicologia perinatal, né? O psicólogo perinatal trabalha só com mães, né? Vou até fixar aqui o tema da nossa live, né? Para que as pessoas que vão entrando aqui possam saber do que se trata essa live. Bem-vindos todos vocês para essa live. Vamos conversar um pouquinho aí sobre esse tema, então, porque ainda tem alguns psicólogos ainda têm dúvidas a respeito disso, né? E então eu penso que essa possa ser uma boa oportunidade para que eu possa tirar do caminho de vocês esse obstáculo, né? Porque eu entendo que quem quer trabalhar com a psicologia perinatal e acredita que só se trabalha com mães, isso se torna um obstáculo, né? Eu falei para vocês que essa semana eu sempre vou trazer para vocês, né, lives aqui, em que eu vou falar sobre sempre. Uma vai ser sobre uma oportunidade, sobre um atalho para que você tenha cada vez mais conhecimentos de psicologia perinatal, e uma que eu vou estar falando sobre os obstáculos que te impedem aí de chegar mais próximo de ser um psicólogo perinatal. Hoje às 5 horas da tarde eu fiz uma live, foi muito bacana. Eu falei sobre depressão pós-parto. Eu não sei se alguém de vocês estava participando da live das 5 da tarde. Vão dizendo aí se eu tava, alguma coisa assim, para saber se você estava ou não acompanhando aí a live das 5 da tarde, e foi sobre uma oportunidade. Eu mostrei algo que muitos psicólogos não sabem, né? E o conhecimento que eu trouxe hoje no período da tarde falando sobre depressão pós-parto trouxe conhecimentos agora, né? Para muita gente aí. Legal, o pessoal que tá respondendo que tava, foi ótimo, show de bola, que bom que vocês estavam, ficam felizes. Espero que a live de agora também possa ser tão útil quanto foi a das 5 horas para vocês, porque agora nós vamos falar sobre esse obstáculo, né, que muitas vezes impedem algumas pessoas de chegarem lá na psicologia perinatal, tá? Beleza? Então, fechou, gente. Vamos começar, então, aqui a nossa live de hoje sobre, né, se psicóloga perinatal trabalha só com as mães. E essa é uma dúvida muito frequente, justamente porque tudo cai no colo da mãe, né? Tudo cai no colo da mãe. Então, assim, a gente vive numa sociedade em que a maternidade, a parentalidade, ela é voltada, né, a pensar de forma fechada e reduzida exclusivamente na mãe. E isso é um fenômeno que começou a acontecer aproximadamente no século XVII, tá? Até aproximadamente o século XVII, as coisas não caíam só no colo da mãe, não, né? Então, criar uma criança era uma questão de toda a sociedade. Então, todo mundo era responsável pelas crianças. E, inclusive, existe um provérbio, né, africano que fala assim, que para cuidar de uma criança é necessário, né, uma tribo inteira. E isso, gente, se faz verdade, né? A gente precisa de rede de apoio. E a partir do século XVII, né? Então vai deixando cada vez mais, né? A criança ser cuidada aí pela comunidade, como era antes, a comunidade cuidava da criança, e passa cada vez mais focar na mãe, né? Então começa a existir uma ideia que quem cuida da criança é a mulher. Até o século XVII existia inclusive a ama de leite, né, que era uma escrava que amamentava os bebês da aristocracia, e aí começa a vir a ideia de que agora é a própria mãe do bebê que tem que amamentar, até para que essa criança pudesse sobreviver, né, porque as crianças acabavam morrendo por um monte de coisa, infecção, desnutrição, doenças aí, não recebia o aleitamento da mãe, mas sim da escrava. Então, assim, muitas coisas foram mudando, né? A Igreja Católica, que também começa a criar aí a imagem de Maria de uma forma mais incisiva, mais forte, que as mulheres deveriam seguir o exemplo de Maria, mãe de Deus, né? Que é uma feição mais pura, dedicada. Começam
a sociedade a pregar a ideia de que toda mulher nasceu com o sonho de ser mãe, que toda mulher nasceu para ser mãe, né? E depois a gente sai lá desse período feudal e a gente entra nos tempos modernos, né? A época industrial, capitalismo aí se estabelecendo. E que tipo de família a gente tem nesse começo? A chamada família burguesa. E o que é a família burguesa? Mamãe, papai e filhinhos, né? Então só se é família se for mamãe, papais e filhinhos. E qual que é a da mulher, né? É estudar? É ir trabalhar? Não, é ficar em casa, lavando roupa e cuidando das crianças, né? Então, é toda uma ideia, gente, que foi construída a partir do século XVII, tá? Então, antes do século XVII, as mulheres ainda tinham maior liberdade sexual, elas até cuidavam dos seus filhos, mas imaginem, elas cuidavam de muitos filhos, né? A mulher começava a parir por volta dos seus 16, 17 anos e ficava ali até, né, morrer ali de alguma doença, alguma coisa. Não existia métodos contraceptivos. Se morria muitas crianças, era muito comum o aborto, né? Então as coisas passam aí mudando aí depois do século XVII, tá bom? Mas o fato é que a gente, do século XVII até o século XXI, as coisas não mudaram tanto assim. Elas continuam sobrecarregando a mulher, né? Então, a partir aí do século XIX, mais ou menos, a gente começa a ter pesquisadores, teóricos, investigando mais a importância, né, que o afeto tem para o desenvolvimento infantil. Só que a ideia burguesa era tão forte, né, de que a mãe, né, que é a provedora maior e tudo mais, tão forte e arraigado, que os próprios teóricos, ao começarem a se preocupar com o desenvolvimento da criança e a importância que o afeto tem para o desenvolvimento saudável dele, inclusive de saúde mental, olhavam para quem? Para a mãe, né? Quem é que vai pensar no pai? Porque, né, é instintivo, né, ser mãe, cuidar, o desejo que toda mulher carrega dentro de si de ser mãe, né? Então, assim, as pessoas acreditavam nisso e até hoje acredita. A gente vive os resquícios disso. Pode ser que muita gente que está assistindo a live aqui acredite piamente nisso, né? Em instinto materno, que a mulher nasceu para ser mãe, que tem alguma coisa errada com aquela mulher que não quer ser mãe, ou alguma coisa errada com aquela mulher que não se vê plena e feliz com a maternidade, né? Se você ainda tem esses tipos de pensamento, é bem legal que você comece a conhecer mais o Mater Online, que você participe mais das nossas lives, que você participe dos nossos canais, né, de comunicação pelo Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, tá certo? Para que você possa ir conhecendo de forma mais aprofundada aí a respeito desse assunto, tá? Então, o que acontece, né? A gente criou toda uma sociedade, né, inteira, inclusive científica, com um olhar voltado só para a mulher, só para a mãe, né, como se ela fosse a grande responsável por qualquer tipo de coisa que aconteça com a criança, né? Quando acontece alguma coisa com a criança em algum lugar, as pessoas falam assim: onde estava a mãe dessa criança que não viu isso? Ninguém pergunta do pai, não é mesmo? É muito difícil alguém falar assim: cadê o pai dessa criança que não viu isso, né? As pessoas ficam lá pensando: a mãe, né? Onde está a cabeça dessa mãe? Por que essa mãe não viu isso, né? Então as pessoas elas continuam agindo dessa forma e nós, profissionais da saúde, também, né? Muitas vezes nos pegamos agindo dessa forma, né? Então, é importante essa reflexão de que não só a sociedade atribui esse papel forte da criação dos filhos para a mãe, como os próprios profissionais. E com isso, a gente tem essa ideia de que psicologia perinatal só trabalha com a mãe, que o psicólogo, a psicóloga perinatal só atende a mãe, tá? Porque esse é um profissional que não tem muitos materiais para pensar no pai, né?
O pai dificilmente procura o nosso serviço na clínica, no hospital, no serviço público de saúde. Às vezes nem ele mesmo sabe, né, que o que está acontecendo com ele pode estar relacionado à paternidade. Então, ele não vem, ele não busca o nosso serviço, a gente também evita ter que conversar com esse homem, atender esse homem, ou avô, ou avó, um tio, uma tia, por quê? Porque a gente também foca na mãe, tá? Então, aqui é uma reflexão para nós psicólogos e não uma crítica, tá? Eu não estou falando que nós psicólogos somos menos, não estou falando isso, tá? Não entendam como uma crítica, entendam como um ponto que a gente não sabe, é um ponto cego. Sabe que é um ponto cego? Quando a gente não consegue enxergar alguma coisa? E é nossa culpa? Não, não é nossa culpa. A ciência, ela não tem produzido material suficiente para falar dos avós, para falar dos irmãos, para falar dos tios, para falar dos pais. A ciência, ela tem produzido conteúdo para falar das mães. O quanto que a relação mãe-bebê prejudica ou favorece o desenvolvimento infantil, a saúde mental materna. Infelizmente, às vezes eu venho aqui para alertar psicólogos e alguns psicólogos não entendem muito bem isso. Eu não sei se eles se sentem feridos, doídos, o que é que acontece que de vez de aproveitar o conteúdo, né, e aprender com o conteúdo, ele se sente, ai, ela falando mal dos psicólogos. Eu não tô falando mal, eu tô ajudando. É um conhecimento que é escasso, é um conhecimento que poucos têm, tá bom? Então, o fato aqui é a gente refletir, né, na nossa atuação, aonde estamos falhos para melhorarmos. Nós não somos super-homens e super-mulheres, não, infalíveis. Nossa, ninguém sabe mais do que o psicólogo, né? Nós somos Deus. Não, nós somos falhos, né? Nós temos dificuldades. E que bom que sempre alguém está interessado em poder ajudar essas nossas dificuldades, né? Que bom que sempre existe alguém para pesquisar algo que ninguém está olhando, né? Então, por exemplo, dentro da psicologia perinatal, as pessoas estão muitas vezes olhando só para a mãe, né? E entendendo que a atuação será só com a mãe. Aí eu venho com essa live aqui para mostrar que isso é um obstáculo que às vezes pode até estar impedindo você de ir para frente, você de ganhar dinheiro, porque às vezes você está olhando só para a mãe, tá? Então é importante a gente poder saber que o psicólogo perinatal, ele não trabalha só com a mãe, tá? A gente trabalha também com outras pessoas ao entorno. A gente trabalha com o pai, a gente trabalha com os avós, a gente trabalha com os tios, a gente trabalha com os irmãos, né, os filhos, tá? Então vai para muito além de trabalhar só com as mães, tá? Isso é importante a gente ter essa noção. Eu tô aqui olhando para o lado porque eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de nada que eu tenho para falar para vocês. Tem muitas coisas aqui que eu preciso falar para vocês, tá? A primeira delas era falar sobre isso, né? De que nós estamos olhando muito para as mães e pouco para os pais, principalmente porque a gente tem pouca informação dos pais. A gente não sabe muito bem o que fazer com os pais, né? Ou com os avós, porque falta publicação, falta estudo, falta as pessoas, né? Atuando mais com essas pessoas e oferecendo para a gente informação sobre o que a gente pode fazer também, tá? Então, deixa eu olhar aqui certinho o que mais que tá faltando aqui. Bom, eu falei sobre isso. Com quem mais a gente pode trabalhar sem ser com a mãe em si? Eu falei aqui que a gente pode trabalhar com o avô, que a gente pode trabalhar com o pai, mas a gente pode trabalhar também com um casal antes de engravidar, por exemplo, num planejamento familiar. A gente pode trabalhar com um casal quando eles têm alguma dificuldade de engravidar ou por qualquer outro motivo, eles têm o desejo de adotar, tá? Então, a gente trabalha com o casal, com os avós, nessas questões. Trabalhamos também em questões de reprodução humana assistida, né?
com o casal. Percebe que a gente não precisa trabalhar só com a mulher, a gente pode trabalhar com o casal ou de forma isolada só com o homem, tá? Um psicólogo perinatal é aquele profissional que ele, por exemplo, sabe que o homem, ele também apresenta alteração emocional significativa. E ele pode apresentar, inclusive, durante o período da gestação. Então, o psicólogo perinatal é aquele que, se um homem procura lá na clínica, no hospital, na unidade básica de saúde, e ele, de repente, fala, né? Minha mulher está grávida e depois da gravidez começou a acontecer isso e aquilo comigo, ele consegue ligar Lé com Cré, né? Ele consegue ver uma associação, uma ligação aí, né? E ele vai fazer psicologia perinatal, né? Que é a investigação da construção da paternidade, da parentalidade, quem é o bebê real, quem é o bebê fantasiado, idealizado, né? A relação idealizada, uma série de coisas aí que a gente trabalha, né? Que a gente estuda dentro da psicologia perinatal vai ser aplicado ao homem. Então, tudo que a gente estuda dentro dos cursos de psicologia perinatal, principalmente aqui do Mater Online, que é o que eu posso falar, não posso falar de outros, eu posso falar dos meus cursos, né? Então, a gente oferece aí cursos e dentro dos cursos a gente trabalha muitas coisas, como ambivalência, saúde mental, uma série de conhecimentos aí que a gente volta para a mulher, mas é igual para o homem. A gente tendo esses conhecimentos e ao atender um homem, né, nessas situações, por exemplo, a gente consegue ligar Lé com Cré. Quando uma mulher engravida, por exemplo, ela não está sozinha, tá? A família toda engravida junto com ela. Os avós engravidam, os tios engravidam, os amigos engravidam juntos, tá? Não precisa ser só consanguíneo, não, né? Os amigos daquele casal engravidam junto, eles ficam felizes juntos. Se acontece alguma coisa, eles ficam tristes juntos, choram juntos, sentem juntos, né? Tudo, todas as emoções. Então, não tem por que a gente achar que o psicólogo perinatal trabalha só com a mãe. E se ele trabalha só com a mãe, ele está perdendo dinheiro, inclusive, né? Porque ele poderia estar focando o seu marketing, inclusive, no homem, nos avós, nos tios, porque eles também precisam de cuidado. Alterações também estão acontecendo com eles. Só que a gente não tem dados, né, científicos, mas a gente sabe que existe tudo isso. Você, não sei se você já teve uma irmã, um irmão que engravidou e você engravidou junto. Se você é uma avó e engravidou junto com a sua filha, com a sua nora, com o seu genro, sei lá o que, qualquer coisa assim, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, né? Que a gente não precisa só focar na mulher, e até quando a gente foca só na mulher, né, na mãe, é uma responsabilidade muito grande que a gente atribui para ela, é um peso muito grande. Infelizmente, a gente tem psicólogos até hoje que culpabilizam a mãe pelo comportamento do seu cliente. Então, o cliente ele vai lá no psicólogo e começa a contar as coisas. Ah, porque aconteceu isso, isso e aquilo na minha vida e tal. E o psicólogo, né, às vezes ele fica lá tipo, a mãe que criou essa neurose, a mãe que criou essa doença mental desse sujeito e tal. E o pai? E o pai? O pai é neutro? Cadê o, né? A gente tem que olhar para isso também. E os sujeitos, eles não são criados só pela mãe, são criados pelos avós também, né? São criados por babás! Babás! E percebe, gente? Então, assim, a gente precisa começar, né, a olhar mais para esse lado. Então, olha só, como que a gente pode trabalhar aí com os pais, por exemplo, né? Deixando as mães de lado e falando de uma psicologia perinatal agora com outras pessoas, não só com o pai, mas com os avós e tal, com outras pessoas. Com o pai, por exemplo, eu tenho algumas dicas que você pode trabalhar, tá?
Claro, desde que você conheça a psicologia perinatal, né? Desde que você domine esse assunto, que você tenha conhecimento, né? Agora, se você não tem, por enquanto, vai seguindo aí o Mater Online, se inscreve lá para nossa semana de psicologia perinatal, né? Acompanha os nossos cursos, que aí você vai aprendendo a se tornar uma psicóloga ou uma psicóloga perinatal e aí sim fazer um serviço de qualidade decente, tá? Não vai fazer nada se você não sabe. Eu vou dar dicas aqui, mas é para quem é responsável, sabe, já é psicólogo, está começando a ser, que trabalha nessa área ou que vai futuramente trabalhar com essa área, tá bom? Então vamos lá, uma dica com o pai, por exemplo. A gente pode fazer uma atenção psicológica paterna, por exemplo, né? Então, a gente pode reunir esses homens em grupos, por exemplo, a gente faz um grupo de homens, de pais grávidos, né? Digamos assim, de homens grávidos. E nesse grupo, a gente pode colocar lá, vamos supor, 4 encontros de 2 horas ou 1h30, e a cada encontro um tema importante que ele precisa, né? E ser trabalhado nesses encontros, esses temas importantes, que pode ser tanto para prevenir alteração emocional paterna, já que hoje à tarde a gente conversou e a gente já sabe que cerca de 10% dos homens no pós-parto estão apresentando depressão, tá? Então, se a gente sabe que esses homens no pós-parto, 10% deles estão apresentando depressão, a gente pode fazer uma prevenção. A gente não precisa esperar ele adoecer para começar a atender ele. A gente pode trabalhar antes dele adoecer. Então, fazer esse grupo de homens, por exemplo, dá pra gente algumas pistas, né? Que podem levar a gente a pensar, fazer um prognóstico, né? Se ele pode ser que tenha uma depressão pós-parto ou não, por exemplo, né? Futuramente. Então, assim, trabalhar com algumas questões pontuais vale a pena. A gente também, além de trabalhar essas questões pontuais com o homem, né? A gente pode, para prevenir alterações emocionais nele, a gente pode também, para aqueles que a gente percebe, olha, ele não está com níveis críticos que está mostrando depressão e tal, a gente pode trabalhar com ele ensinando, orientando, ensinando não, né? Orientando como ele pode ser um bom parceiro para essa mulher durante a gestação e pós-parto, evitando que essa mulher venha a adoecer. Porque muitas vezes a relação conjugal, a falta de suporte, a falta de presença do pai, não assim presença física, mas presença psicológica, comportamental, que ele esteja lá presente mesmo, né? Isso pode fazer falta para as mulheres e ela pode adoecer por conta disso. Então, orientar para eles, né, o que é um parto humanizado, por exemplo, incentivar, orientar a importância dele durante a amamentação, orientar a importância dele para participar do pré-natal da parceira, né, dele participar dos ultrassons, por exemplo. Um pré-natal psicológico, isso mesmo, Thaís, né? Fazer um pré-natal psicológico com o homem, voltado para o homem, né? Olha que legal, né? Só que o pré-natal psicológico é na primeira parte, quando eu tava falando de prevenir as alterações emocionais nele, tá? Nessa parte não é um pré-natal psicológico, porque a gente não tá prevenindo alterações emocionais, a gente está orientando realmente para ele como que ele pode ser uma rede de apoio, um suporte, né? Para evitar que a mulher aí, no caso, venha adoecer, porque às vezes ele quer ficar no videogame, quer continuar saindo de sexta-feira com os amigos para tomar cerveja, ou então chega em casa, vê a casa bagunçada porque a mulher não teve tempo ainda de arrumar a casa, ela tá louca lá com aquele bebê só no colo e ele chega ainda reclamando: você não faz nada o dia inteiro, eu fico o dia inteiro trabalhando, eu chego aqui, a louça tá aqui suja ainda, uma criança não dá tanto trabalho assim não, a fulana também tem bebezinho, na mesma idade, a gente vai lá na casa dela, a louça dela tá sempre limpa, a casa dela tá sempre limpa. Tem homem que faz isso, não sei se você conhece. Uma orientação, então, para esses homens que desejam e querem, por exemplo, antes do bebê nascer, vale a pena fazer um grupo de pais, de preparação para pais, por exemplo, tá? Agora, deixando os pais de lado, a gente pode pensar também nesse mesmo grupo voltado para os avós,
né? Ou para os tios, para quem vai ser a rede de apoio da mulher. A gente pode fazer uma preparação, né, de rede de apoio, porque nós temos tanto aquelas pessoas que vão ser rede de apoio, como aquelas que vão ser rede de desapoio, infelizmente. Algumas pessoas da família são tão íntimas, né, que elas muitas vezes acabam invadindo a privacidade do outro, ou às vezes forçando algo que o outro não quer, né? E aí, de vez de ser uma rede de apoio, acaba sendo uma rede de desapoio. E as pessoas, elas querem ser rede de apoio, tá? Por mais intrometida que elas são, que a família é chata, isso ou aquilo, né? Porque que família que não é chata, né? A gente sempre tem alguém na família que, nossa, né? Então, para que a gente possa orientar da melhor forma, essas pessoas, elas querem, elas respeitam as orientações que elas recebem. Eu já dei diversas palestras para familiares, né, sobre rede de apoio, que eles podem ou não fazer, e que eles realmente falam assim, nossa, eu estava fazendo tudo errado. Eles se reconhecem no erro, então para eles é importante que alguém mostre para eles isso, percebe? Alguns falam assim, nossa, ainda bem que você tá falando, porque eu já estava programando totalmente outra coisa, né? Eu estava programando pedir férias e ficar enfiada lá na casa da minha filha, do meu filho. Mas que bom que você tá falando isso. Eu nem perguntei para eles ainda se eles querem a minha presença lá, se não é mais fácil, né? Eu fazer isso de outra forma, né? Então, olha só a diferença. Quando você instrui a rede de apoio, ela fica mais de apoio ainda, né? Mais empoderada ainda para cumprir aquele papel de rede de apoio. Porque rede de apoio não significa só a mãe, a sogra, a vizinha, a prima, a tia ir lá e lavar louça e cuidar do bebê e ficar falando lá, ai, você tá pegando errado, né? Olha, você não tá dando banho direito. Não adianta ficar, né, minguando o empoderamento da mulher. Então a gente tem que saber como fazer, tá certo? Então a gente não precisa trabalhar só com a mãe, percebe? Olha, eu já dei dicas para vocês de como trabalhar com os pais, como atuar com os homens. Tô dando dica agora para vocês de como atuar com os avós, tios, vizinhos, outras pessoas que vão se tornar rede de apoio dessa mulher, que é extremamente importante, tá? Outros caminhos que a gente pode atuar, por exemplo, voltando para o homem, é quando a parceira está doente. Ela está apresentando uma depressão pós-parto, ela está apresentando uma psicose. Esse homem, provavelmente, ele vai adoecer por conta disso, então a gente já pode oferecer um suporte. Esse homem, muitas vezes, ele não tem uma licença paternidade e ele se vê na responsabilidade de cuidar daquela mulher e daquele bebê, que aumenta ainda mais a potencialidade para ele adoecer, né? Então a gente consegue trabalhar com isso também. Outro lugar que a gente pode trabalhar, gente, são com pais de pais adolescentes. Tem muitos pais de pais adolescentes que não sabem ao certo como lidar com a situação e muitas vezes fazem errado. Sabe aquela história? Tem muitos avós, por exemplo, que pegam a criança, roubam a criança da filha, né? Que é a mãe do bebê, falando assim, não, você é muito nova, você não sabe cuidar, deixa que eu cuido dessa criança, né? Você tem que estudar, não sei o quê, e depois joga na cara da filha ou do filho falando assim, responsabilidade toda em cima de mim, né? Você teve esse filho para mim cuidar, eu que tenho que sustentar, não sei o quê. São falas que são comuns, a gente percebe, a gente sabe que existe. E nós podemos intervir aí também, trabalhando com pais de pais adolescentes, fazendo grupos com eles, por exemplo, e mostrando para eles a importância deles empoderarem os filhos para maternidade e paternidade, por exemplo, né? Mostrando para eles que, olha, não roube o filho do seu filho, da sua filha. O seu papel é outro, o seu papel é de vó, né? É de vó, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Olha como eles estão se sentindo frágeis nisso ou naquilo, né? Como que isso pode ser prejudicial e tal, sabe? A gente pode trabalhar nisso também. Sabe um outro lugar que a gente também pode trabalhar? Olha só, tô falando um monte de coisa que não é só com a mãe, hein? A gente pode trabalhar também, por exemplo, na educação infantil 1, na creche.
orientando os auxiliares ali, né, de creche, a como estimular o desenvolvimento do bebê, a conhecer a história do bebê para entender por que ele está com atraso no desenvolvimento, né? Então a gente começa a perceber, nossa, essa criança aqui tá com atraso no desenvolvimento. Eu sou psicóloga, vou avaliar, vou ensinar a auxiliar a avaliar, porque eu não tô aqui todos os dias, ou eu não estou aqui todos os dias disponível para fazer a avaliação, porque eu tenho outras funções aqui na creche, né? Então eu vou ensinar essas auxiliares como avaliar o desenvolvimento infantil e vou aproveitar e convidar a mãe e o pai desse bebê para uma conversa, para poder investigar como que tá a situação familiar, porque às vezes essa criança tá com atraso no desenvolvimento, né? Por algo que tá acontecendo lá na casa. Às vezes a criança está apresentando um sintoma aqui por algo que está acontecendo lá na família. Será que essa mãe ela sabe que ela pode estimular o bebê, que ela pode conversar com o bebê? Será que ela tem noção disso? Às vezes ela não tem. Então, eu, enquanto profissional da perinatalidade e da parentalidade, eu posso ir lá e conversar com essa família, orientar corretamente essa família. Gente, eu poderia aqui ficar devaneando, imaginando várias outras situações que a gente pode atuar que não é só com a mãe, tá? Eu poderia aqui ficar pensando em várias outras, mas eu elenquei essas aqui para estar falando para vocês e mostrando para vocês que existe sim, a gente não trabalha só com as mães. A gente trabalha muito mais. E eu não sei se você conseguiu perceber, mas o nosso papel é de construir um mundo melhor. Eu não sei se você conseguiu sacar isso, mas quando a gente trabalha no início da vida, não só com a mãe, não só com o pai, não só com os avós, não só com os tios, não só com os professores, né? A gente está trabalhando com uma sociedade, a gente está construindo um mundo melhor. Não sei se você conseguiu sacar a importância do psicólogo perinatal, que ele é um profissional extremamente importante para que a gente possa construir a longo prazo uma sociedade diferente. Que o nosso papel é social, porque a gente não pode ficar achando que a sociedade vai descobrir essas coisas sozinhas. Elas não vão descobrir sozinhas. Assim como eu não vou achar que você, psicólogo, vai descobrir isso sozinho. Por isso que eu faço podcast para vocês, por isso que eu gravo live, por isso que eu ofereço curso, porque ninguém vai descobrir isso sozinho. Eu não sou retardada, eu ia falar. Falei já. Né? De achar que o mundo agora vai por osmose descobrir essas coisas. Eu estou me dispondo, por exemplo, a estudar, porque eu já estudo isso há muito tempo, eu gosto, sou cientista, pesquisadora, tenho, né, oportunidade de falar isso para vocês. Então é por isso que eu venho aqui falar, sabe? Porque para mim vai ser muito bom eu saber que daqui 10 anos as coisas estarão diferentes para pais, mães, avós, crianças, por uma sementinha que eu tô plantando agora, né? Porque esse conhecimento ele tá chegando a tanta gente agora aqui, por exemplo, no Instagram são 70 pessoas. Então são 70 pessoas, né, que eu estou tendo a oportunidade de plantar uma sementinha. E que, como qualquer coisa na natureza, pode dar, né, crescer, se transformar numa árvore e dar frutos ou não, né? Não chegar nem germinar, morrer ali, né? Não dá, e tá tudo bem, é assim, a vida é assim, tá? Mas para quem se sentiu tocado, para quem realmente fez a diferença, esse conhecimento que eu passei aqui hoje para vocês, né? Falando aí das várias possibilidades que o psicólogo tem para atuar, principalmente na área da perinatalidade e na parentalidade, né? Eu já fico feliz, né? Já fico feliz em saber que para alguns esse conhecimento, essa uma hora que eu doei do meu dia, que eu poderia estar fazendo outra coisa, janta, sei lá, comendo, fazendo, eu né, preferi vir aqui passar conhecimento. Tá bom, pessoal? Espero, então, poder ter ajudado vocês. Então é isso aí, pessoal. Obrigada pelo carinho. Tô vendo aqui um monte de coração. Um beijo. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.